Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, professora Regina e professor Cliff. O debate CEDEM de hoje celebra os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Gostaria de lembrar que parte do acervo do MST está custodiado aqui no CEDEM. E para falar nesse debate, convidamos o Gilmar Mauro, que é um dos fundadores do MST e membro da coordenação nacional. Convidamos também o professor Clifford Andrew Welsh, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, e também a professora Regina Coeli Fernandes Saraiva, professora associada da Universidade de Brasília. E eu sou Genira Chagas e vou mediar esse debate. E para começar, passamos a palavra ao professor Cliff. Está me ouvindo? Sim, sim. Tá. Muito boa tarde para todo mundo. É um grande prazer estar aqui nos debates do CEDEM com o Gilmar, do MST, e a professora Regina, da Brasília, e da Comissão Camponesa também. E eu gostaria de abrir falando sobre o tema, justamente, do MST aos 40 anos, conquistas e desafios. E vou falar um pouco em relação a minha relação com o MST, só para me colocar, porque além de ser um historiador, uma cientista, assim, eu também acredito muito no movimento e tenho muito orgulho de ter contribuído para o movimento em pequenas contribuições, mas ainda assim eu me considero um amigo do movimento e até um consultor por certas questões. Então, eu conheci o movimento pela primeira vez no final dos anos 80, quando fiz uma visita na Secretaria Nacional, que ficava perto da PUC, em São Paulo, e conheci Nery Rossetto, que é um fundador, como Gilmar, do movimento, e acabamos fazendo uma pesquisa muito similar sobre eu na tese de doutorado e ele no mestrado na PUC, sobre o tratamento dos trabalhadores rurais pelo governo Getúlio Vargas. Mas, além disso, esse contato, que na época era muito suspeito sobre americanos, e até hoje tem razão. E daí eu também acabei conhecendo o movimento em Ribeirão Preto, que foi a região que eu concentrei minha pesquisa sobre a história do movimento sindical dos trabalhadores rurais. E lá eu comecei a participar no setor de formação no final dos anos 90, e daí, nesse século atual, eu fiz amizade em 2001 com Bernardo Manzano Fernandes, continuando minha pesquisa na área da questão agrária, história agrária, história social do campo, como eu gosto de falar. Eu comecei a trabalhar na Unesp, estadual de São Paulo, como CEDEM, mas no campus de Presidente Prudente, onde Bernardo trabalhava, no departamento de Geografia, e lá participei em diversas iniciativas, conheci e até levei pesquisadoras internacionais para conhecer o Pontal do Paranapanema, onde tem mais que 100 assentamentos do movimento e algumas ocupações. E daí eu também trabalhei com o CEDEM na organização do acervo do MST, que estava doado pelo Bernardo e outros, e a gente conseguiu um dinheiro para organizar uma equipe para organizar, limpar e sistematizar e criar um guia
para a coleção de dados que a Janira mencionou, que estão no CIDEM. Mas participei na criação de um programa de pós-graduação com o MST e o Unesp, chamada Territorial, Programa de Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, que é o nome mais breve, Territorial, e daí trabalhei com muitos militantes na formação de mestrados, e agora tem o programa tem um doutorado também. E mais recentemente, e por último, participei na busca de financiamento para organizar e ajudei a coordenar com Jadi Percassi o acervo da Secretaria Nacional. Então, esses são os tipos de contribuição que eu consegui fazer até hoje, e, como eu falei, tenho orgulho dessa contribuição, e é uma contribuição que eu vejo muito vinculado com a memória desses 40 anos, porque é super importante que o mundo tenha um jeito de conhecer a luta de organicidade do movimento, porque não é um pequeno feito, um movimento sem fins lucrativos, um movimento social existir por um ano, muito menos 40 anos. Então, é uma grande conquista maior não sei dizer exatamente, mas uma das conquistas maiores é a própria longevidade, durabilidade desse movimento. E as informações que criou nesse processo, eu espero ter contribuído para outros no mundo inteiro conhecer por dentro como foi esse processo, porque eram muitas questões, muitos desafios que foram enfrentados durante 40 anos, e a capacidade do movimento superar esses desafios é uma lição, legado muito importante para o mundo, eu acredito. Bom, então, continuando com essa questão da perspectiva histórica que eu entrei agora, eu diria que o MST é fundamentalmente um movimento socialista institucionalizado. Então, é um movimento, por um lado, um movimento que organiza o povo, a partir do povo, as demandas do povo, ajuda a formar suas ajuda a formar essas demandas em um movimento político para influenciar políticas públicas, para influenciar também políticas privadas, de ocupar fazendas privadas, bem como terras públicas, na luta pela reforma agrária. E socialista por causa dos valores que o movimento expressa. Isso não é um partido socialista, mas é uma organização que tem valores de colaboração, de cooperação, valores que são mais socialistas que capitalistas. E é institucionalizado, que é muito interessante, porque muitas vezes o movimento social tem até uma negação da sua institucionalização por ter certa preocupação com as coisas estabelecidas. Então, o movimento tem seguido um jeito de se organizar que, no mesmo tempo que tem um equilíbrio entre o movimento e sua flexibilidade, sua falta de estabelecimento, por outro lado, uma grande preocupação em sua durabilidade para fazer a luta.
Então, essas características são muito especiais e muito importante de ficar presente, de conhecer. É um movimento que tem uma ênfase na diversidade, na inclusão, na igualdade, que são umas palavras associadas com o mundo capitalista hoje em dia, de tentar diversificar, incluir igualdade, mas essas são valores muito centrais e muito pela frente do MST, que eu já, com minha experiência, vi em prática. Tem, por exemplo, em cada divisão, setor dentro do movimento, a necessidade de ter um homem e mulher, um casal que está na liderança. Então, não, para evitar, isso foi internamente acho que uma luta das mulheres para ser ouvidas, e o movimento aceitou e incorporou, institucionalizou essa forma do movimento agir, por um exemplo. A preocupação principal, a meta principal do movimento é a reforma agrária popular. Essa reforma agrária popular é uma reforma agrária que é determinada mais pelas pessoas envolvidas na luta que pelas entidades públicas ou privadas. Então, essa popular é do povo. E é muito difícil de realizar, porque o tamanho de um assentamento, ocupações, envolvimento do Estado, da polícia, das instituições como INCRA e TESP no estado de São Paulo e outros estados que têm entidades que preocupam com essas questões da distribuição de terras, é muito estatal, muito fora de controle, muitas vezes, do povo, mas essa é mesmo uma preocupação do movimento tentar fazer uma reforma agrária popular, então é uma meta. E isso tem sua necessidade de fazer solidariedade com muitos outros movimentos e grupos. Você vai ver na história do movimento uma tendência de evitar uma associação política puramente vinculado a algum partido. Isso foi uma lição do passado, de evitar uma dependência num partido, como era o caso do passado do Partido Comunista e outros movimentos de camponeses, mas de ter uma independência, no mesmo tempo que sabe a importância da política e a colaboração com partidos que apoiam a reforma agrária popular. E é internacional também. Então, o MST tem muitas relações com muitos movimentos do mundo inteiro, através de uma organização chamada a Via Campesina, entre outras maneiras, e foram construindo esses laços desde os anos 80, quando foi formado o movimento. Aprendendo com outros movimentos, apoiando outros movimentos e se apoiando a partir da solidariedade. E com essa visão para criar relações mais compatíveis e sustentáveis com a terra, com o solo, usando instrumentos de tecnologia social e agrária, como a agroecologia. Então, enquanto o movimento tem muitos aspectos originais, também aprendeu muito, como o exemplo da relação do PCB com o movimento camponês, com exemplos históricos. E então, eu acredito que, de comemorar seu aniversário,
depois de 40 anos de luta, é realmente uma conquista excepcional entre organizações similares do passado. E então, outra questão histórica que gostaria de trazer para o debate é uma sensação de paralelos entre 100 anos atrás e hoje. Né? Também na virada da século XIX para século XX, dos anos 1800 para 1900, tinha muitas lutas de camponeses, como a gente está vendo, em parte pelo MST, na virada do século XX para século XXI. Naquela época, 100 anos atrás, a tendência foi de enfrentar a invasão capitalista, uma outra cultura que quer colocar um valor em dinheiro, em tudo, comodificar tudo, dos camponeses, povos indígenas, de resistir a esse processo, de tentar proteger suas terras, às vezes mudando de um lugar para outro, mas para formar uma defesa melhor, mas geralmente tentando manter a modo de vida no campo, seus valores, e evitar esses valores capitalistas que foram vistos como uma grande intervenção na vida do povo. No caso do Brasil, tem o famoso Canudos, no final do século XIX, no início do século XX, contestado, são guerras de resistência de camponeses contra diversas formas de invasão de suas terras. Então, no caso do contestado entre Santa Catarina e Paraná, tem a construção de uma estrada de ferro que vai derrubar a vida do povo por uma grande área, profundamente, e até que essa companhia precisava contratar centenas de homens para defender sua obra, e os camponeses foram ameaçados e atacados por essa força privada junto à polícia e militar dos estados. Hoje em dia, o MST, e nessa virada de século, tem um projeto que é diferente, um projeto de recolocar na terra pessoas que são até bisneto, tataraneto dos camponeses daquela, e às vezes sem conexão, às vezes com essa conexão da família com a terra. Mas hoje em dia são sem terra, têm sido expulsos do campo, e o projeto do MST é de tentar trazer quem quer de volta para a terra, e a partir desse movimento, recriar Brasil de uma maneira mais com maior igualdade, com maior cooperação, menos competição, e mais comida mais saudável, a vida mais saudável, e grande investimento em educação também. Então, sempre desde a primeira ocupação tem uma escola que foi organizada, e essas escolas, como minha própria experiência, vai até o doutorado que eles têm ajudado a usar a universidade pública para criar esse tipo de apoio e formação, né? Desde meninos para adultos. Né? Muito importante. E nesse processo de reocupar a terra, reterritorializar a terra, tem conseguido criar mais que 8 mil assentamentos.
essas são comunidades agrícolas baseadas na subdivisão das terras, muitas vezes com uma porção da terra dedicada de um trabalho mais cooperativo entre todas as famílias. Então, são quase 2 milhões de pessoas beneficiando dessa estrutura de assentamentos, geralmente com escolas e outras instituições construídas para criar uma comunidade. E a ideia desse desenvolvimento territorial é de fazer do campo um lugar tão bom, em muitos sentidos até melhor que muitas cidades, para pessoas que geralmente têm sido deixado atrás pelo capitalismo, sofrido demais pelo capitalismo. E essa também é uma grande conquista, a formação desses assentamentos não foi feito só pelo MST, tem outras organizações, tem colaboração, ou às vezes sem muita vontade do Estado de criar os assentamentos, às vezes com vontade, investimentos feitos para viabilizar os assentamentos. Então, essa tem sido uma luta, e uma vez que a terra é conquistada, tem a questão da perseverança, da sobrevivência e crescimento dos assentamentos e da vida das pessoas. Então, é uma outra luta na terra. E como eu falei, tem diversas organizações no Brasil, mas o MST é muito emblemático desse processo. CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, é uma outra organização que participou muito na luta pela reforma agrária, por exemplo, mas e tem outras. E também pela Via Campesina, mas que sem outras organizações em 80 países que estão em lutas muito similares. E eu vou passar aqui para pensar um pouco dos desafios, né? Porque são muitos desafios durante esse processo, os desafios continuam, e eu diria que um dos desafios muito grande para o MST é a força do agronegócio. E o agronegócio é muito vendido para o público brasileiro como pop, como tecnológico, como grande produtor de dinheiro para o Brasil na exportação de produtos agrícolas. E também tem outras imagens, a imagem da destruição da floresta em lugares preciosos como o Pantanal, como a Amazônia. Mas, em geral, esse agronegócio tem trabalhado para produzir a imagem positiva, a imagem de progresso, do futuro do Brasil vinculado ao agronegócio. E o MST, então, é visto pelo agronegócio como um adversário, porque o modelo de assentamento é muito diferente que o modelo de uma grande fazenda, latifúndio moderno, onde poucas pessoas trabalham, muitas máquinas são usadas e muitos químicos são usados e muito do produto é exportado. Né? Então, é provavelmente o futuro mais provável é uma combinação, como temos hoje, mas com um investimento muito maior nos assentamentos no pequeno agricultor, porque hoje grande porção do dívida do governo do Brasil é a partir de investimentos no agronegócio. Então, apesar de gerar muito dinheiro, eles precisam de muito dinheiro e muitas políticas públicas para o agronegócio conseguir
fazer ele mesmo tão bonito para a sociedade. O que é realmente bonito são os assentamentos, e qualquer um que tenha uma oportunidade de visitar deve fazer. E tem até bem próximo e dentro de São Paulo assentamentos ou ocupações, acampamentos. Então, esse agronegócio e seu poder político é um grande impedimento para o sucesso de reforma agrária no Brasil. Então, são as companhias, as empresas agrícolas, grandes empresas agrícolas, também os políticos que estão apoiados por esse conjunto de empresas que têm diversas organizações, lobbies, vínculos internacionais também com corporações transnacionais, como o Cargill e outros. E essa bancada ruralista é uma base da resistência contra a reforma agrária e da publicidade de dizer que não precisa de reforma agrária, que as questões agrárias são resolvidas pelo agronegócio, mas não é verdade, é um comercial só. Então, nas necessidades para a reforma agrária, para achar emprego e para produzir comida para o Brasil é ainda muito grande. E a bancada ruralista resiste a essas políticas públicas, resiste a reforma agrária ou popular ou como política pública, que tem que trabalhar juntos. E então eu quero colocar a bancada ruralista, o agronegócio, como um dos grandes desafios para o sucesso do MST nos anos que vêm, mas também voltar para a primeira parte da fala, que enfatiza a independência, a autonomia do movimento em criar e continuar sua luta com seus valores hoje em dia e no futuro. Acho que tem um grande futuro pela frente para o movimento, para construir um mundo mais humano, mais saudável, mais democrático, mais inclusivo e mais sustentável. Então, eu acabo com meus comentários aqui e qualquer questão que eu possa responder, estou à vontade. Obrigado. Obrigada, professor Cliff, pela fala. E vamos passar a palavra para a professora Regina. Então, boa tarde para todo mundo. Quero iniciar fazendo uma saudação aos colegas que estão dividindo aqui essa mesa virtual. Saudar primeiro a Genira, que está aqui como mediadora, o Gilmar Mauro e o Cliff, e também todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento e que também aqui pela possibilidade do YouTube vamos ver depois, né? Então, saudar todo mundo que está assistindo. Também fazer uma saudação ao CEDEM, o Centro de Documentação e Memória da Unesp, pela iniciativa da atividade, pela proposição, muito bom, né, da gente estar aqui juntos, comemorando e falando sobre os 40 anos do MST. E quero aproveitar também aí a presença do Gilmar para parabenizar ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra pelos 40 anos de luta pela terra, por reforma agrária, dizer que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para essa atividade, né, de estar dividindo a mesa com você, com o Cliff, aqui com a Genira, nesse momento de comemoração. Eu também, assim como o Cliff, sou uma amiga do MST, tenho grande admiração e, como eu falei antes, fico honrada, né, da gente estar aqui podendo trazer algumas contribuições para pensar o MST. Bom, para me apresentar, a Genira já me apresentou rapidamente, mas eu sou Regina Coelho, sou professora da
Universidade de Brasília, e atuo na Faculdade UNB Planaltina, e também integro a Comissão Camponesa da Verdade desde 2012, eu, Cliff, né, que também está aqui, está na comissão, e queria... a minha fala vai vir desse lugar a minha fala, para a gente pensar os 40 anos do MST, os desafios e conquistas, vem desse lugar da memória camponesa, e eu preparei a minha fala para trazer contribuições nesse sentido, né, para a gente pensar esses 40 anos a partir dessa perspectiva da memória camponesa. O MST, ele é um movimento, né, que tem uma notória trajetória política, nacional e internacionalmente conhecida, né, na luta pela terra, e é muito importante essa trajetória política. O Cliff me antecedeu e fez uma excelente referência a isso, né, desse processo, da importância do movimento. Tem uma frase da Roseli Caldarte que eu acho que é muito interessante e que nos ajuda a situar um pouco o que é essa trajetória política do MST. E ela fala, num texto que ela escreve sobre o MST e o seu processo pedagógico de construção política, ela fala que as pessoas são contra ou são a favor das ações do MST. Mas, de modo geral, elas não costumam ser indiferentes a elas. O que essa frase nos traz, né? Mostra que há posições a favor e há posições contrárias, mas que ninguém é indiferente ao MST. Então, isso nos traz essa legitimidade que o movimento tem na sua trajetória política e na sua luta, né, ao longo desses 40 anos. Então, acho que essa frase dela é muito simbólica para a gente entender, né, o movimento. Então, eu queria trazer isso para vocês. Mas eu queria compartilhar um pouco mais, para trazer aqui contribuições para os debates, sobre o legado da luta, desse legado da luta do MST, como conquista e como desafio, no trabalho de memória, verdade, justiça e reparação. O trabalho que o movimento dos Trabalhadores Sem Terra apoia junto à Comissão Camponesa da Verdade. Então, o movimento ele é conhecido pela sua trajetória de luta pela terra, mas hoje eu queria trazer também essa perspectiva do movimento, né? Dessa trajetória de apoio ao trabalho de memória, verdade, justiça e reparação. Por isso que eu falei que a minha fala vai ser, né, desse lugar da memória camponesa, a partir, então, desse trabalho que a gente desenvolve junto à comissão. Eu preparei aqui alguns slides, vou compartilhar com vocês, mas devo antecipar que preparei os slides para a gente aproveitar esse momento para falar um pouco da Comissão Camponesa da Verdade, dessa atuação do MST, nesse trabalho de memória e verdade, e vamos identificar o papel fundamental dos movimentos sociais do campo, e, claro, dentre eles o MST, na construção da justiça de transição no nosso país. Então, assim, salientar a importância dos movimentos sociais do campo na construção da justiça de transição. É uma perspectiva, claro, que a gente já conhece um pouco mais, especialmente pós o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que visibilizou um pouco mais esse trabalho de memória, verdade, justiça e reparação, mas entendo que, do ponto de vista da questão camponesa, a gente ainda tem uma certa invisibilidade
embora muitas pessoas já conheçam o trabalho que a Comissão Camponesa da Verdade desenvolve junto com os movimentos sociais e o MST como apoiador, achei interessante a gente trazer para esse momento aqui do debate esse trabalho, né, que o MST é um grande apoiador, incentivador e atuante nessa perspectiva. Então, eu vou rapidamente aqui, gente, só compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei, somente com o objetivo da gente sistematizar um pouco esse trabalho da comissão, a gente ir dialogando. Eu vou, então, aqui pedir licença para vocês para eu poder compartilhar. Então, gente, foi essa apresentação então, que eu preparei para falar um pouco sobre esse trabalho da Comissão Camponesa da Verdade, como conquista e como desafio também aí para a gente pensar os 40 anos do MST. Acho que, só para a gente iniciar, trouxe aqui, coloquei uma foto, que é uma foto da Roseli Nunes, né, bastante camponesa do MST, e uma figura muito importante para o movimento, então escolhi a foto dela, porque é uma foto muito simbólica e nos diz respeito a esse trabalho de memória, verdade, né, e justiça, quando a gente traz, então, a figura da Roseli. Nesse trabalho da comissão, nós propomos um debate que está em torno da importância de reconstruir memórias de camponeses e camponesas que sofreram violações de direitos. A gente traz esses questionamentos, né? Trazemos também os questionamentos sobre quais são as especificidades da memória camponesa, né? O que ela tem de particular e por que ela devemos, né, ter um olhar sobre ela quando a gente pensou, junto com os movimentos sociais, junto com o MST, a constituição da Comissão Camponesa da Verdade. Por que é preciso, né, contemplar a memória camponesa como parte das discussões públicas sobre a verdade? E também a gente tem discutido no trabalho que a gente tem realizado desde 2012, né, qual é o tratamento que deve ser dado a essa memória. Essas questões são questões que foram trazidas, né, como desde o momento do processo de organização da comissão, mas que, como eu falei, né, são questões que ainda nos mobilizam no trabalho que a gente realiza com a Comissão Camponesa da Verdade. Trazer aqui um pouco do histórico de como é que ela se formou. Primeiro, né, chamar a atenção para a formação dela, ela é constituída por lideranças de movimentos sociais e entidades do campo, entre elas o MST, por pesquisadores de várias áreas de conhecimento, de instituições públicas, especialmente de ensino superior, de diferentes regiões do país, e realizou, junto ao trabalho da Comissão Camponesa, junto da Comissão Nacional da Verdade, uma pesquisa e sistematização que resultou em um extenso relatório de mais de 600 páginas, com a colaboração dos movimentos, com a colaboração dos pesquisadores, de relatos de violações de direitos humanos de camponeses. Esse relatório que produzimos, ele foi um relatório entregue à Comissão Nacional da Verdade, em 2014, e durante esse período de 2012 a 2014 foi o momento em que atuamos para a elaboração do relatório, mas ainda continuamos atuando e contando com uma comissão constituída a partir da participação dos movimentos sociais. Um pouco agora do histórico, a criação da comissão, ela está vinculada ao Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas, que foi um encontro realizado em Brasília, em 2012, e naquele momento os movimentos sinalizaram para a importância de lutar pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado sobre a morte e o desaparecimento forçado de camponeses. No documento da declaração,
foi apontado a necessidade dos direitos de reparação aos familiares, com a criação de uma comissão camponesa pela anistia, memória, verdade e justiça, para poder incidir nos trabalhos da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, visando a inclusão de todos os afetados pela repressão. Esse trecho é um trecho da declaração que nos mostra claramente como que os movimentos ali no encontro unitário, então, trazem como parte, né, dos resultados do encontro, dos encaminhamentos políticos do encontro, a necessidade de pensar essa memória camponesa no contexto do debate no contexto do debate por justiça e reparação. Naquele contexto, naquela movimentação, a ideia era incidir, evidentemente, sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, e que precisava ter essa presença dos camponeses, né? A comissão, só a título de informação, a Comissão Nacional, ela tinha como objetivo esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 46 a 88, a fim de efetivar o direito à memória, à verdade e promover a reconciliação nacional. O debate, especificamente sobre os camponeses e as violações, as graves violações que os atingiram, estava à parte, né? Então, também um debate que foi mobilizado pelos movimentos sociais e com todo um processo de articulação política, incluiu, portanto, a necessidade de compreender de incluir nesse processo as graves violações de direitos humanos que atingiram camponeses e indígenas. Uma comissionária foi, Maria Rita Kell, foi especificamente destinada para poder fazer esse levantamento, né? Atender a essa demanda que veio dos movimentos, e tinha como competência esclarecer fatos, circunstâncias e autorias de casos de graves violações de direitos humanos, como torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres relacionados às populações do campo. Essa atuação, ela foi muito importante e houve naquele momento, com a participação do trabalho da Comissão Camponesa, um diálogo com a Maria Rita Kell sobre o que significava essa participação e essa presença da memória camponesa. Bom, internamente, enquanto Comissão Camponesa da Verdade, nós também fomos construindo todo um debate político com a atuação dos movimentos muito presentes naquele momento, no trabalho, na elaboração do relatório, e fazendo a indicação de que esse segmento social ele é esquecido e invisibilizado, né? E que a invisibilização dos camponeses em relação ao seu protagonismo na luta contra a ditadura e os processos de reparação, né, era preciso dar, então, visibilidade, né, a esse grupo, a esse segmento social. Havia também um diagnóstico de poucos casos investigados pela Comissão de Anistia e Comissão de Mortos e Desaparecidos e poucos casos de reparação de graves violações contra os camponeses, violência e a repressão no campo. Então, esses são alguns elementos, né, que hoje a gente sistematiza, mas que durou um tempo na construção, né, metodológica, teórica, que a comissão foi incorporando. Devo dizer, gente, que, aproveitando aqui a presença do Gilmar, do Clique, que também participou desse momento e continua atuando na comissão, nas pesquisas, foi muito importante porque toda a sistematização que o relatório produziu a partir dessas experiências políticas, da luta pela terra, dos movimentos sociais, desses movimentos de violência no campo, né, que é parte do processo da luta, que infelizmente era uma realidade muito presente, né, nos movimentos que sofreram e que foram violentados, né, camponeses e camponesas violentados durante a ditadura. Então, é importante salientar isso, né, que foi a vivência da luta que nos ajudou a construir, a constituir essa perspectiva que está trazida pelo documento. Bom,
Uma outra abordagem também importante que a gente precisa trazer, né, quando a gente fala dessa atuação dos movimentos sociais na construção do trabalho da Comissão Camponesa, que havia, naquele momento, uma compreensão, e essa compreensão é notória, né, de que o Estado ele é um sujeito de violações de direitos. Mas, e essa era a concepção, né, incorporada pela Comissão Nacional, da Verdade, por outras comissões. Mas a Comissão Camponesa, junto com os movimentos, os pesquisadores nessa construção, trouxe algumas especificidades da questão camponesa que foram fundamentais para direcionar o trabalho que a comissão estava produzindo naquele momento e que, claro, deu continuidade e ainda continua ativamente trabalhando, né? Então, vou fazer aqui a leitura desse ponto, né, que era em relação às especificidades da questão camponesa. Tinha que considerar não apenas casos e ações em que os agentes do Estado agiram diretamente, mas também as situações de omissão, de conluio, de acobertamento, ou mesmo a privatização do Estado, em que o latifúndio funcionou como braço privado durante a ditadura civil-militar pós-64. Então, a gente chegou a essa sistematização, a esse entendimento, compreendendo que diferentes setores, como empresários, os latifundiários, têm uma responsabilidade compartilhada no processo de violação contra os camponeses. Essa visão, gente, ela mudou completamente assim, a perspectiva, né, de como que a presença ou essa visibilidade da luta camponesa e dos processos de violações que os camponeses sofreram precisava, né, prosseguir, e é como temos atuado hoje, né, no trabalho que a comissão continua desenvolvendo nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, nas suas ações. A gente também trouxe aí, não vou fazer a leitura disso, mas também chamamos a atenção dos investimentos econômicos e políticos que chegam no campo, trazendo uma modernização, mas que também levam processos violentos, né? O impacto de políticas públicas que contribuíram para a concentração fundiária e, portanto, para as violações de direitos, políticas públicas, incentivos fiscais, recursos públicos que, ao longo da ditadura, e a gente sabe, né, já vou falar um pouco sobre isso logo mais, mas também pós-ditadura, como é que contribuiu para o favorecimento, né, da grilagem da terra, da apropriação ilegal de terras públicas e, claro, para os processos de violação no campo. Esses dois pontos eu estou enfatizando, porque são eixos, né, de como fomos discutindo no nosso trabalho, e aí também construímos, né, nessa construção, nessas discussões da comissão, também uma perspectiva para as graves violações de direitos humanos que atendessem especificamente os camponeses. A Comissão Nacional da Verdade, ela traz, né, no seu relatório, as torturas, as mortes e assassinatos, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. A Comissão Camponesa da Verdade, ela compreendeu que a violência contra os camponeses era muito mais ampla do que essa perspectiva. Ela incorporou, claro, essa perspectiva da Comissão Nacional, mas agregou às graves violações de direitos humanos situações muito peculiares e que foram sendo trazidas pelos movimentos, trazidas pelos pesquisadores por meio de suas pesquisas, que foi ajudando a gente a compreender o que eram as graves violações de direitos humanos no campo. Então, incluímos as ameaças, as perseguições, a expulsão de terra, os despejos e os deslocamentos forçados, as prisões arbitrárias e outras ações contra pessoas e grupos no campo. Essa perspectiva nos deu condições de construir casos emblemáticos
contemplando diferentes regiões brasileiras, mas entendendo que a gente não era capaz, naquele momento, de gerar um documento que pudesse contemplar todos os casos, né, porque são milhares de casos, e a gente conseguiu, além dos casos emblemáticos que listamos, identificar 1.196 casos de camponeses mortos e desaparecidos que demandam reparação política. Então, esse dado, né, foi um dado importante naquele momento, e todas essas informações constam lá no relatório. Bem, a gente trazendo um pouco também assim, essa perspectiva do trabalho do MST nessa construção, nessas contribuições fundamentais, né, junto à Comissão Camponesa, o MST ele vem de um processo de construção, de denúncia dos casos, né, de publicização dos casos de violações dos direitos humanos. Né? A gente tem uma publicação, eu coloquei aqui, né, os registros de uma publicação que é um clássico né, de registros de assassinatos no campo, crime e impunidade, que foi uma publicação do MST em 1987, né, que já denunciava, então, no período pós-ditadura, uma redemocratização muito sensível, né, com muitos problemas, e o MST estava ali, né, fazendo esse processo de denúncia. Nesse livro, que eu coloquei aqui somente a capa para vocês, o retrato da repressão política no campo, camponeses torturados, mortos e desaparecidos, que é uma publicação de 2011, é muito curioso, é uma publicação do NDA de 2011, que é muito curioso como a grande parte, eu diria que a maioria, né? Eu não fiz a contabilidade, não posso dar um número exato aqui para vocês, mas isso é um exercício muito simples, porque essa publicação está disponível em modo digital, todos conseguem acessar, mas grande parte do número de camponeses e camponesas que foram sistematizados pelas duas pesquisadoras, né, a Marta Cioccar e a Ana Carneiro, nessa publicação, foram sistematizadas, pelo MST. Então, demonstra, né, essa sensibilidade do movimento para essas questões da memória, da verdade, né, e as contribuições que tem nesse documento. Nessa perspectiva também que eu falei de ter de termos também, né, essa atuação do movimento, deflagrando, denunciando, tornando público os casos de violações de direitos humanos no campo e também de impunidade, a gente tem o caso dos massacres, né? Os casos dos massacres, eu destacaria o caso do massacre de Eldorado dos Carajás, mas também mais de 50 casos de massacres que são legados autoritários da ditadura no período democrático e que o MST teve, né, participação nos movimentos, são movimentos conduzidos, né, pelo movimento e que, claro, a denúncia vem dessa situação de violação do direito humano e também das situações de impunidade. Né? A gente sabe que a impunidade dos casos de violação de direitos humanos, né, garante a permanência da violência no campo. A gente sabe que a violência no campo, né, que atinge tanto os movimentos sociais do campo e essa presença, né, que o MST tem, é remanescente desse passado de impunidade, de não reparação. Então, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece a importância do trabalho de memória e verdade, né, a sua necessidade e o seu papel fundamental para contribuir para um processo democrático forte, né, e a gente acabar, de fato, né, com essa violência e com as situações de violação no campo. Bom, na luta por memória, justiça e reparação, eu sinalizei lá no início, né, que o compromisso do MST com a reforma agrária popular, do seu lema, tão forte, tão presente, se soma a essa luta por memória, verdade, justiça e reparação.
Eu sistematizei aqui alguns pontos finais, só para trazer, né, como eu já falei da comissão, dos casos, do trabalho que foi realizado pela comissão, mas também o trabalho que o MST faz de informar e divulgar a memória e verdade camponesa, né? Tem toda uma documentação visual que é possível encontrar no site do MST, mas também uma tag, né, que é totalmente uma tag que está ali comprometida em trazer esse debate público sobre a ditadura, então visibilizando os casos da ditadura, mas também, né, os casos atuais, né, que a gente vê de violência no campo, está lá no site, e ele, né, e é fácil, sempre são divulgados, e o MST também faz isso, né, muito bem, e deve fazer mesmo. Mas queria chamar a atenção para um aspecto em relação ainda à comissão, de alguns casos emblemáticos que a Comissão Camponesa levantou, que é, por exemplo, o acampamento Encruzilhada Natalino, está lá na raiz, né, da formação do MST, e a repressão aos camponeses e casos a serem investigados e reparados. Então, a gente ainda tem essa sinalização no relatório e a gente não tem, assim, a gente tem pesquisas né, de casos e situações no Rio Grande do Sul, mas, assim, o Encruzilhada Natalina e esses casos de repressão, né, não foram investigados e apurados com mais detalhes, né, no relatório. Então, eu não fiz uma pesquisa para identificar se outras pesquisas estão, mas é um caso para a gente chamar a atenção, né? Também coloquei aqui nessa luta por memória, verdade, justiça e reparação, há algumas imagens, né, que, como eu falei, são imagens que estão lá no site, que fazem referência, né, a essa trajetória, né, da luta do movimento, e chamar a atenção aqui para a caravana da anistia, que pediu desculpas públicas, a 85ª caravana pediu desculpas públicas pela perseguição sofrida pelos camponeses do Encruzilhada Natalino durante a ditadura civil-militar. É uma ação, né, que é importante a gente salientar, vem do Estado, mas a gente reconhece a importância da caravana nesse sentido, embora a gente saiba que só isso não é suficiente, mas é um instrumento político de reparação também muito importante, que atende, então, os movimentos de origem do movimento. Do movimento do MST. Nesse movimento também queria destacar, nesse movimento de luta por memória, verdade camponesa, o trabalho que o MST faz de divulgação das pesquisas. Então, essa recente pesquisa que foi realizada pelo Gilney Viana, que também é um dos integrantes da comissão, que, infelizmente, né, os estudos mais atuais apontam um número maior de camponeses mortos e desaparecidos na ditadura, para além daqueles números, né, de 1.196 que o relatório trouxe. Então, já aqui um número de 1.654 camponeses. E, por fim, gente, para não me alongar muito também, trazer para vocês aqui uma experiência recente que vem da luta do MST nessa construção pela memória camponesa, por justiça, reparação, que é a criação do Memorial Cambaíba, Ditadura Nunca Mais, Memória, Verdade e Justiça, né? O memorial é de 2023, ele está no assentamento do MST, em Campo dos Goitacás, no norte fluminense, o assentamento Cícero Dias, que é um assentado, né, que foi assassinado, e o local ele rememora onde as vítimas da ditadura civil-militar foram incineradas nos fornos da antiga usina de cana-de-açúcar que fica conhecida como Usina da Morte. Então, é uma atuação, claro, do MST e outras entidades, partidos políticos e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que a gente reconhece como que o movimento tem se mobilizado também junto à luta pela terra, à luta por reforma agrária, nessa perspectiva, né, de entender e compreender que
o trabalho de memória, memória camponesa, memória, verdade e justiça também é uma pauta importante do movimento e que ele está bem comprometido, né, com isso. Vou interromper aqui, que eu já finalizei. Oi, gente, me ouvem? Então, estamos ouvindo, sim. Tá ótimo. Então, era isso. Eu queria trazer essa contribuição para o debate. Fiquei pensando muito, né? Assim, a gente tem, como eu falei, né? Admiração, grande admiração, somos amigos e amigas do MST, e como a gente deixa aqui esse documento, né? Que é um documento no YouTube, para que depois as pessoas vejam, né, que também o movimento é um movimento comprometido com essa pauta, com essa luta, que é uma luta importante, e continuamos juntos nela, né? O movimento é integrante da Comissão Camponesa, participa dos trabalhos e tem atuado, né, de uma forma importante para a consolidação desse debate e amplificar essas questões que dizem respeito à violência no campo. Então, eram essas as contribuições que eu queria trazer, dar parabéns novamente ao MST aqui na figura do Gilmar, e dizer que eu estou bem feliz aqui de estar dividindo aqui com você, Gilmar, né? Vem aí da história da formação do movimento e dialogando a partir dessa proposição aí que eu trouxe. Obrigada. Obrigada, professora Regina, pela importante fala esclarecedora sobre a violência no campo. E vamos passar agora para o Gilmar Mauro, que vai nos contar um pouco da trajetória do movimento, uma vez que ele é um dos fundadores do movimento, né? E é membro da coordenação nacional. Gilmar, por favor. Obrigado. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês e dividir essa tarde com você, Genira, a professora Regina e também o professor Clifford. E dizer que é verdade, o MST é uma das organizações camponesas mais longevas da história desse nosso país, e foi fruto, claro, da luta do nosso povo, mas principalmente da solidariedade e participação de muita gente, né? Inclusive vocês que estão aqui agora e outros que não estão, mas que fizeram e fazem parte dessa história. O bom de ter ouvido o professor Clifford e a professora Regina é que me deu condição para colocar algumas questões do MST, não numa ordem cronológica propriamente, como eu tinha imaginado no começo, mas talvez destacar alguns pontos do ponto de vista metodológico. É evidente que o MST surge pela não realização da reforma agrária. Quase 400 anos de escravidão e 500 de latifúndio. Mas ele surge, e eu entro no MST, particularmente, em 1985, numa ocupação de terra, né? Então, surjo como militante a partir da base do MST no estado do Paraná. Mas o MST surge a partir de 3 grandes ingredientes que, genericamente, nós achamos que é muito importante atribuir, que são as lutas pela terra existentes no Brasil, mas as lutas históricas existentes no Brasil. Muito antes do MST, a luta pela terra existiu, e existiu com muita força, desde a resistência indígena às muitas centenas de batalhas que os camponeses e camponesas enfrentaram no nosso país e, inclusive, fora do nosso país. A Revolução Mexicana, por exemplo, é um ingrediente fundamental na criação do MST, para dar um exemplo. Um segundo aspecto tem a ver com as lutas das classes trabalhadoras, né? Principalmente na década de 80, início
final da década de 70, início de 80, o enfrentamento precisamente à ditadura militar e o surgimento do movimento sindical combativo no nosso país, que foi fundamental para a criação do nosso movimento sem terra. E também a existência de uma igreja, ou de várias igrejas, né, progressistas, muito particularmente a teologia da libertação. Embora o MST tenha surgido defendendo a reforma agrária clássica, digamos assim, e cá entre nós, né, a reforma agrária é uma bandeira burguesa que vem da Revolução Francesa, né? Com o passar dos anos, muito particularmente na virada do milênio, né, na primeira década desse novo milênio, o MST evolui a partir de debates internos para uma concepção de reforma agrária que nós chamamos de popular e que depois, no final, eu vou tentar trabalhar algumas coisas disso. Mas, como eu disse, eu pretendo colocar algumas questões metodológicas que nos constituíram como movimento, esperando contribuir para o debate. A primeira questão, acho que foi fundamental para o nosso surgimento, foi estabelecer com muita clareza o que queríamos. E o MST surge defendendo lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por transformação social ou pelo socialismo. Isso foi fundamental, por várias razões que espero, no decorrer da prosa, indicar. O segundo aspecto fundamental foi estabelecer de que a conquista da terra, a conquista da reforma agrária, ela se daria através das lutas de massa. E isso é um ingrediente fundamental. E não é porque nós achamos bonito estar embaixo de barraco, fazer ocupação. Eu sei das muitas que participei que não é fácil. Embora tenha ingredientes lúdicos e beleza, a luta é a única linguagem que as classes dominantes entendem, que os governos entendem e que propiciou a conquista pelo MST de mais de 450 mil famílias em todo o Brasil. A luta, ela, obviamente, tem ingredientes para além do conflito, propriamente, né? Porque ela é também uma espécie de escola de formação. Muito depois das primeiras lutas e ocupações de terra, obviamente que preocupados com a construção das escolas de formação para os nossos militantes, seja na educação, na formação política e ideológica, o processo de luta é um processo de formação extraordinário. As pessoas aprendem numa semana de luta o que não aprenderam na vida toda. Vou dar um exemplo. As pessoas ocupam um latifúndio e normalmente, até hoje, desde antigamente, se manifestam, né? Ou as forças reacionárias, pistoleiros, etc., ligados ao latifúndio, ou se manifesta o latifúndio através de ações judiciais, que normalmente é aceita e decretada a reintegração de posse, que aciona, por outro lado, os governos de Estado e, portanto, as polícias, na função de executar a reintegração de posse, mas também coloca em questão o debate ideológico na sociedade, envolvendo meios de comunicação e assim por diante. E, ao mesmo tempo, coloca os aliados e inimigos da reforma agrária. E as pessoas, durante uma semana, um mês de luta, vão entender como é que funciona realmente a sociedade. Como é que funciona o Estado, o serviço de quem? O governo, as polícias, quem são os inimigos, quem são os aliados da reforma agrária. Evidentemente que isso não é a formação completa, mas é o início do estágio de processo formativo que nos construiu como MST. Mais que isso, o processo da luta, ele revela uma questão que é fundamental até hoje, que as conquistas obtidas são fruto de mobilização coletiva.
e que não é o líder, por mais esperto, inteligente, etc., que seja, que vai obter as conquistas, mas é o povo organizado que obtém as conquistas. E isso é fundamental na nossa Constituição histórica, que, aliás, nos constituímos como um movimento popular e não optamos pela institucionalização do MST. O MST não é legalizado formalmente em nenhum lugar. O MST tampouco tem presidente, né? O MST não tem uma diretoria, embora os assentamentos, as cooperativas, as associações, sim, essas tenham, claro, um processo institucionalizado. Terceiro aspecto fundamental da constituição do MST é nos construirmos como uma organização de fato. Eu falo com a maior tranquilidade, eu sou um homem de organização e acredito em processos organizativos. E a organização, tampouco é porque achamos bonito, mas por quê? Primeiro, ela é uma memória histórica das lutas de classe. A luta de classe não foi criada por nós, nem vai terminar conosco. Né? A luta pela terra, inclusive, né? Historicamente, houveram muitas lutas pela terra, mundo afora, muito antes da constituição do nosso movimento. Mas a questão fundamental, no meu modo de ver, eu queria destacar isso, é porque essa organização, e me remonta de novo aos objetivos, lutar pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo, ela não separou a luta econômica da luta política. Coisa que, por vezes, muitas organizações do passado tiveram a compreensão de que movimento popular ou sindical deveria se restringir às lutas econômico-corporativas e os instrumentos como partidos fariam a luta política. Essa separação levou a que muitos movimentos sindicais e populares se transformassem em movimentos puramente economicistas e alguns partidos em burocracia por não vincularem-se concretamente às lutas do povo. Além de não separar a luta econômica da luta política, obviamente não se pode separar prática de teoria ou teoria da prática. A ideia de praxis aqui, permanente, é algo fundamental para que o sujeito da luta econômica, num primeiro momento, que quer terra, como o caso de quem vos fala, se formado, se transforma num sujeito político, individual e coletivamente. E a terceira questão é que não dá de separar o presente do futuro. Eu sempre digo isso, a agricultura nos ensina uma coisa básica. Se você quiser colher abacate, é preciso plantar abacateiro, não tem outro jeito. Ou seja, se você quiser uma sociedade de novo tipo, sem discriminação, sem preconceito, sem injustiça, é preciso plantar aqui e agora, nas lutas concretas, corporativas, pela sobrevivência, o debate político e ideológico e também os ideais de futuro. Mas uma organização é fundamental por quê? Porque a classe trabalhadora não vive lutando. As classes trabalhadoras vivem trabalhando, inclusive a categoria sem terra, e principalmente depois que conquista o pedaço de terra. Os momentos de luta e de mobilização são pontuais, sazonais, e esses são importantes momentos de socialização e de construção de uma consciência para si. É na luta que se identifica a categoria e a classe. Entretanto, passados os momentos de luta, volta-se à vida privada e à reprodução da vida, infelizmente, mas essa é a realidade dentro da ordem do capital, e, portanto, os trabalhadores urbanos vão ter que bater cartão, sei lá, fazer qualquer coisa, e do campo vão ter que tirar leite, trabalhar para sobreviver. Nos momentos de não luta, é importante a organização, primeiro, para garantir as conquistas obtidas durante o momento de luta, e segundo, para preparar as condições das novas fases e do novo movimento de luta permanente. Veja, tem um particular aqui que aconteceu lá pelos idos da década de 80, um debate bem interessante dentro do nosso movimento, porque haviam setores
inclusive externos ao MST, que defendiam que era preciso dividir o movimento de sem terra, ficar organizando só as famílias sem terra, e os assentados deveriam criar um movimento de assentados já com terra. O debate interno, com uma assertiva muito grande do nosso movimento, foi que assentados e sem terras estariam dentro de um só movimento, e que enquanto existisse uma família de sem terras nesse país, o MST no seu conjunto seria MST e continuaria realizando ocupações de terra. E por isso nos construímos como MST, mas com uma parcela já hoje muito maior do que os acampados que conquistaram a terra, que hoje têm outros desafios, evidentemente, na área da produção, da educação, da cultura, das moradias e assim por diante, dos créditos, mas que continua vinculada ao nosso movimento sem terra. E nos momentos permanentes de luta e de não luta, uma organização deveria se empenhar na formação de novos militantes, novos quadros e assim por diante. Por isso que eu acho que esses três ingredientes, lutas e organização, com essa concepção, elas fizeram as características do MST que a gente conhece hoje. Evidentemente que tem um outro, eu vou elencar mais alguns, um quarto aspecto, foi construir a unidade. Mesmo num país enorme como o Brasil, nós procuramos, tendo que deslocar militantes, primeiro ao Nordeste, ao Norte, etc., mas se constituir como um movimento nacional. E entendendo a unidade não como uma coisa simples, mas uma unidade principalmente a partir do projeto e a partir das linhas políticas. Exemplo, é preciso massificar a luta pela terra. É uma linha política. Agora, a forma que vai se dar essa massificação talvez seja diferente no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou no norte, nordeste desse país. Né? Mas a linha política é uma linha para todo o conjunto do MST. Então, a construção de uma unidade nacional, tendo diferenças, problemas, dificuldades, mas foi um acerto e eu acho que é um dos legados fundamentais. E o quinto aspecto, vinculado a esse da unidade, foi a ideia de construir alianças. E alianças se dão entre organizações diferentes. Porque se nós fôssemos todos iguais, não precisava muitas organizações. Nós somos diferentes, existem organizações, inúmeros tipos, movimento sindical e popular em todo o Brasil, mas sempre entendemos que, a luta pela terra e pela reforma agrária não é uma pauta e uma causa só de sem terra. É uma pauta e uma causa da classe trabalhadora em geral. 2, que para fazer a reforma agrária nesse país é preciso alterar a correlação de forças, a luta política, e isso não é o MST sozinho que vai fazer, obviamente. Então, as alianças sempre foram calcadas em dois pilares fundamentais. Projeto político, e o outro, ações concretas. É a partir disso que construímos alianças com amplos setores, alguns que defendem a reforma agrária, mas não defendem o socialismo, e, portanto, também constituímos alianças com aqueles que defendem a reforma agrária, defendem o socialismo e assim por diante, mas não uma aliança a partir de debate pura e simplesmente, embora o debate seja fundamental. É a partir de projeto e a partir de lutas concretas. Um outro aspecto que nos fez chegar até aqui foi o entendimento de que era preciso desenvolvermos o nosso movimento com um viés sempre internacionalista. E me explico. Primeiro porque aprendemos muito de outros países. Sempre nas nossas relações internacionais nós buscamos indicar novos militantes para irem para brigadas fora do Brasil, para visitar, conhecer a experiência e assim por diante.
para abrir um parênteses aqui, nós hoje temos brigadas que atuam na Venezuela, no Haiti, na África, em Cuba. Fomos e deslocamos gente nossa para colher azeitonas na Palestina, hoje impossibilitados, e já tivemos brigadas em várias outras partes do mundo, na América Central e assim por diante. Quando nós deslocamos gente para outros países, é verdade que nós estamos ajudando outros povos, como na África, desenvolvendo o trabalho na área da produção e da educação, muito especialmente a alfabetização de jovens e adultos, o que fizemos também na Venezuela e continuamos fazendo. Mas ao deslocarmos esses militantes para cumprirem missões em outros países, no fundo nós estamos formando a nós mesmos, né? Aquela velha frase do Marx ou do Paulo Freire, que nós nos fazemos ao fazermos as coisas, né? Então, essa ideia do internacionalismo nos faz internacionalistas. Quando nós deslocamos, nós estamos formando uma nova geração de dirigentes, de militantes com esse espírito internacionalista, entendendo, inclusive, que a luta pela terra, diferentemente do que alguns acreditam por aí, ela está no centro do debate político e é uma das coisas mais importantes hoje da humanidade, ou os territórios, amplo sentido, né? A disputa, inclusive, na Palestina, não é uma questão religiosa, obviamente, é uma questão de disputa de território e de riquezas, a questão da Venezuela, a questão da África e assim por diante, mas não vou me alongar nisso. Bom, nós sabemos, evidentemente, que essas missões são limitadas. Assim como decidimos plantar 100 milhões de árvores, né? Nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da crise ambiental, mas ao estimular plantar 100 milhões de árvores, nós estamos plantando em nós mesmos a ideia do cuidado, a ideia do cuidado com a natureza, porque, afinal de contas, nós somos natureza, o ser humano é natureza, né? Se der tempo, depois eu vou tratar um pouco disso. Um outro aspecto que nos fez, e é muito importante, é o ingrediente solidariedade. Veja, eu vou dizer para vocês que quando eu fui acampado, naquela condição difícil, anos 80, 85, no Paraná, nós contamos com muita solidariedade da classe trabalhadora. E vocês não fazem ideia o que aquilo foi importante para manter a luta e para que nós sobrevivêssemos, inclusive, do ponto de vista de alimentos, de condições na luta. Então, esse ingrediente solidariedade é fundamental, é um princípio do nosso movimento. Por isso, agora, na pandemia, etc., distribuímos milhões de toneladas. Nós também sabíamos que isso não iria resolver o problema da fome e da miséria, que é muito mais complexo e profundo. Mas distribuir alimentos que nós produzimos é nos fazermos solidários, e isso é fundamental, foi fundamental na criação do nosso movimento. E, por fim, para não me alongar nessa lista, o oitavo ponto, se é que não me falha a contagem aí, é que nós chamamos de mística. Não é de misticismo, não. Mas é uma espécie de você trazer para o presente o sonho do futuro e se alimentar desse sonho. Tá? Porque a luta é dura, é difícil, mas você não vai fazer uma revolução, vamos dizer assim, com um povo embrutecido. É preciso criar as condições. É preciso criar as condições de autoestima, de autoconfiança, né? E é preciso criar as condições de que esse sonho, esse projeto futuro, ele se transforme em ações concretas aqui no presente, a partir de planos concretos. Né? Eu vou indicar um nono ponto aqui, que é planejamento. No meu modo de ver, hoje é um problema grave, que atinge a todos nós, evidentemente, que é a falta de planejamento estratégico. Você faz planejamento por 2, 3 meses, alguém desmancha o planejamento por WhatsApp, ou seja, é bastante difícil fazer luta de classes desse jeito, né? Mas o planejamento é fundamental e nos fez como organização. Primeiro é estudar, tentar refletir, analisar, a partir de estudos, estabelecer o que vamos fazer, quando vamos fazer, onde vamos fazer, quem vai fazer, com quem vamos contar, fazer. Depois de feito, vamos fazer uma avaliação.
Feita a avaliação, se estabelece erros, acertos, etc., replaneja-se e volta-se a fazer. Esse foi o MST. É a partir de uma coisa muito simples, né, que ele se fez ao longo desses 40 anos. Eu estou chegando ao limite do tempo aqui, dos 30 minutos, acho que na minha contagem aqui deve faltar uns 5. Queria destacar alguns ingredientes agora de desafios que eu acho que são fundamentais para nós e para vocês também. Veja, primeiro, o Brasil tem mais de 850 milhões de hectares de terra, isso não é nenhuma novidade, mas hoje o Brasil planta em 80 milhões de hectares de terra. E desses 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões de hectares são destinados ao plantio de soja e 21 milhões de hectares em plantio de milho. Ou seja, a somatória disso são 66 milhões de hectares de terra. Grande parte desses produtos, chamados commodities, são destinados à exportação. Restando para toda a agricultura brasileira 14 milhões de hectares. E destes, as lavouras de arroz que têm diminuído, as lavouras de feijão que têm diminuído, mas incluir aqui tudo, trigo, hortifruti, são 14 milhões de hectares. Mais que isso, quem exporta commodities não paga impostos, desde a Lei Candir de 96. É por isso que nós enfrentamos aquela crise do arroz, embora o arroz já tinha sido colhido no Rio Grande do Sul, mas os grandes que controlam a produção de arroz, especialmente o Grupo Camil e outros, né, como eles exportam sem pagar impostos, né, podem exportar arroz, por exemplo, e depois importar de novo, mas controlam o mercado de arroz. Aí o governo tentou fazer aquele leilão, etc., as empresas meio se assustaram e concordaram em negociar o preço de arroz. Mas a questão é, nós estamos diminuindo as lavouras de arroz e feijão, nós estamos diminuindo as lavouras de comida para o povo brasileiro, e nós estamos utilizando grande parte das terras do Brasil para produção de commodities agrícolas a partir de produtos e adubos químicos nitrogenados, venenos em grande quantidade, contaminando solo, subsolo e assim por diante, e contribuindo para que o efeito estufa se agrave. Um dos gases do efeito estufa é o óxido nitroso, em grande medida também liberado por esses adubos químicos, especialmente o nitrogênio utilizado. Não vai dar tempo aqui, desculpa, eu falar em grande medida, mas o outro desafio é nós pensar uma agricultura diferente. Pensar uma agricultura diferente, do meu modo de ver, é reforma agrária. Sem reforma agrária não dá para pensar essa agricultura diferente, mas é preciso repensar todo o modelo de agricultura. E eu posso afirmar com todas as letras aqui que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Agora, evidentemente, que nós precisamos mudar todo o modelo, né? Desde a indústria para a agricultura, quanto o tipo de agricultura que se utiliza. Tá? Até porque esse tipo de agricultura nos levará, sem dúvida nenhuma, a desastres ambientais muito maiores. Hoje saiu dados da Conab de que a produção brasileira vai cair 21 milhões de toneladas agora nessa safra, já fruto da crise ambiental. Mas isso não é só essa questão. Aqui em São Paulo já estão irrigando cana-de-açúcar, ou seja, é uma lógica que vai destruir, não vai destruir o planeta, evidentemente, mas vai cada vez mais destruir a humanidade, essa lógica brutal de utilização da terra e dos recursos naturais. Nós afirmamos, é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Agora, para isso, é preciso que a terra, a água, todos os recursos naturais sejam patrimônio da humanidade e não propriedade privada.
né, como hoje, não deva ser mercadoria. Aliás, mesmo na titulação de reforma agrária, nós defendemos o título concessão de uso, em que as pessoas possam pegar terra, usar terra, repassar de pai para filho, mas que ela não seja uma mercadoria. 2, para produzir para toda a humanidade, é fundamental fazer a reforma agrária popular, tá? E a reforma agrária popular, sim, é distribuição de terra, mas é muito mais que isso. É preciso pensar em tecnologias. Os paradigmas tecnológicos para a agricultura precisam ser alterados. E quando nós falamos em agroecologia, sempre gosto de afirmar, nós não estamos falando em volta ao passado. Eu trabalhei atrás de juntas de boi. Não é disso. É tecnologia, sim, que diminua a penosidade do trabalho agrícola, mas que agrida o mínimo possível a natureza e os recursos naturais. É preciso pensar em agrofloresta, é preciso pensar em agroecológicos, é preciso também mudar os hábitos alimentares, criar uma outra cultura alimentar. Porque hoje nós convivemos, por um lado, com fome e miséria, e por outro, com desnutrição. Veja, 20 milhões passam fome, muitos que passam fome são obesos, e quase 100 milhões de pessoas nesse país não se alimentam adequadamente, e isso vai afetar profundamente física e psicologicamente, principalmente crianças e adolescentes que não têm nutrientes suficientes num país gigante e de dimensões continentais. É preciso pensar a utilização do lixo nas cidades, é preciso repensar transporte público, é preciso repensar as cidades e assim por diante, e isso tudo, evidentemente, também passa por uma reforma agrária popular. Quero concluir dizendo o seguinte: é evidente que nós passamos por enormes dificuldades nesses 40 anos. Mas se tivesse que fazer de novo, faríamos tudo de novo. E o MST, e não é só nós, é todos vocês também, é uma organização e um patrimônio da classe trabalhadora. E esse patrimônio, claro que precisa ser cuidado, claro que precisa ser criticado por nós, mas é um patrimônio que precisa ser cuidado, criticado, ajudado por todos aqueles e aquelas que acreditam que é possível não só ter justiça social no país, mas ter, sim, justiça social, popular, com uma perspectiva de construir um país e um mundo sustentável para toda a humanidade. Bom, ainda somos pequenos para as dimensões e tarefas, e aqui, se nós pegássemos a história da educação do MST, vixe, é um monte, é um mundo. A história da produção do MST é outro mundo. A história das relações internacionais do MST seria outro mundo. Mas é esses mundos dentro de um mundo chamado MST que nós construímos coletivamente, temos orgulho de tê-lo feito com a ajuda de muitos e muitas que aqui estão. Câmbio! Obrigado. Obrigada, Gilmar, pela brilhante fala, muito explicativa. Depois dessa fala, fica difícil contestar as ações do MST, porque se elas ocorreram como ocorreram, e muitas vezes resultaram em criminalização do movimento, é porque era necessário que isso acontecesse assim, não é? A correlação de forças é muito desigual. Agora, você falou que um dos objetivos do movimento é a reforma agrária popular. O que significa a reforma agrária popular? Primeiro, há uma questão fundamental do ponto de vista econômico, e por isso que eu comecei dizendo que no começo o MST defendia a ideia de reforma agrária clássica, que era, como aconteceu lá na França, por exemplo, criou-se uma unidade, uma aliança entre o campesinato e a burguesia nascente, né?
porque a burguesia precisava tanto de matéria-prima quanto de mercados, né? E, obviamente, que o campesinato queria terra, né? Aliás, me permite um parênteses, ontem morreu um cara conhecido de vocês e de todos nós, chamado Delfim Neto, e foi um dos responsáveis, junto com Alisson Paulinelli, para pensar, entre aspas, o desenvolvimento da agricultura brasileira sem reforma agrária, dentro da ditadura militar. E olha, a ditadura militar construiu a melhor lei de terras desse país, que é o Estatuto da Terra. Mas veja a contradição. Ao mesmo tempo que cria uma lei boa, a ditadura militar aniquilou os movimentos camponeses, como a professora relatou bem. Veja que não basta ter boa lei. Se não tiver movimento popular em luta, a reforma agrária não acontece. Mas eu peguei o Delfim Neto porque ele estabeleceu, junto com Alisson Paulinelli, que a agricultura brasileira deveria cumprir 4 grandes objetivos. 1, produzir para exportação, nenhuma novidade, porque vem do período colonial assim e continua até hoje. 2, produzir matérias-primas para as indústrias. 3, produzir para o mercado interno, alimentos. 4, liberar a mão de obra do campo para as cidades, porque na década de 60, 70, a indústria surgia com força e precisava de mão de obra. Bom, por isso não foi feita a reforma agrária, né, nesse momento e em nenhum outro momento da história. Quando nós surgimos, a ideia era o sonho do pedaço de terra, meu pedaço de terra. E, obviamente, com o desenvolvimento crescimento do MST, nós fomos entendendo que só a terra não era suficiente, mais que isso, era preciso pensar um projeto que incluísse nos assentamentos o tema da educação, por isso, reforma agrária popular, amplo sentido, educação, primeiro como para resolver um problema concreto que ainda assola esse nosso país, que era o analfabetismo. 2, a dificuldade imensa dos camponeses e camponesas em acessar, né, a educação como um todo, inclusive a possibilidade de graduações, como depois o MST desenvolve, a partir da década de 90, com o Pronera, que a Unesp participa, de que era necessário não só produzir ao estilo clássico, dentro dos moldes da Revolução Verde, com aquilo que eu já mencionei, adubos químicos nitrogenados e aquele pacote tecnológico, etc., mas era preciso produzir alimentos saudáveis para alimentar as nossas famílias e também a sociedade, e ao mesmo tempo preservar a terra e os recursos naturais. Avançamos numa perspectiva de pensar agrofloresta. Vou dar um exemplo aqui. Pontal do Paranapanema, agora as terras públicas estão sendo entregues aos latifúndios, né, de uma forma terrível, porque são mais de 500 mil hectares de terras que estão sendo legalizadas com 90% de desconto para os fazendeiros daquela região, uma espécie de grilagem da grilagem que se está fazendo. E nós poderíamos fazer naquelas serras públicas assentamentos de novo tipo, assentamentos de cuidadores e cuidadoras da floresta, por exemplo, que pudessem, além de cuidar das florestas, plantar florestas, fazer agrofloresta, recuperar as margens daqueles rios maravilhosos que temos, e isso não está sendo feito. Isso é pensar assentamento numa perspectiva popular, que inclua, sim, famílias sem terras, mas que inclua outras famílias que queiram, né, trabalhar numa perspectiva de novo tipo. Pensar reforma agrária popular é pensar em agroindústrias, é pensar em cooperativas, é pensar em formas de participação das mulheres, dos homens, das crianças, é pensar numa integração com as populações das cidades, né? Então, no nosso modo de ver, a reforma agrária popular, ela tem um aspecto que é histórico, que ela depende de uma luta ampla da sociedade, portanto, de alteração da correlação de forças, mas ela deve envolver todo mundo. E envolver todo mundo na construção de um outro tipo de projeto para a agricultura, né?
eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar aqui de que ou a gente faz isso, ou nós seremos a primeira espécie que tem consciência de que vai acabar com ela mesma. É evidente que na história do nosso planeta houveram muitos fenômenos e muitas espécies foram dizimadas, destruídas, tá? Até chegarmos a nós, um tipo de mamífero que hoje é dominante. Hoje, existem gases de efeito estufa já capazes de destruir as geleiras, né? Já se descobriu, por exemplo, que na Groenlândia tem restos de plantas, portanto, no passado não era gelo, e a probabilidade de gelo é muito grande. E esse processo de aquecimento que estamos provocando a partir... E me permite mais um parênteses muito rápido, é que aí a turma, não, é preciso não emitir mais gases até 2030. Já existem gases para derreter as geleiras. 2, para a gente parar de emitir gases, nós deveríamos abolir as tecnologias da segunda revolução industrial, que são a indústria automotiva, do petróleo, das guerras. Vocês acham que algum país e alguma empresa vai fazer isso? Não vai. Portanto, nós temos uma sociedade e uma ordem do capital que é insustentável do ponto de vista econômico, social, político, cultural, ético, estético e ambiental. E isso, pensar isso, no nosso modo de ver, é pensar a sociedade. E é pensar o uso da terra e dos territórios numa perspectiva de reforma agrária popular que enfrente esses problemas e ajude e contribua para nós atenuarmos, num primeiro momento, esse problema que levará à extinção de grande parte dos humanos, e 2, de nós pensarmos um outro tipo de sociabilidade entre humanos, entendendo-se como natureza nesse planeta, em particular no nosso país. O Reforma Agrária Popular é um conjunto de coisas para pensar a sobrevivência humana, evidentemente, mas a preservação do planeta também. Não sei se eu consegui. Não, fez uma síntese do que é necessário fazer para que possamos sobreviver, né? Eu gostaria de perguntar se a professora Regina, se o professor Clifford gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrarmos o nosso debate. Eu quero parabenizar todo mundo e agradecer CIDEN e Janeiro para organizar esse evento. Não foi uma surpresa, muito impressionado com as falas e essa última do Gilmar. Não foi ótima. Eu também tenho uma questão, se me permite, sobre reforma agrária popular, provavelmente para Gilmar, porque eu estava tentando identificar quando essa ideia aparece no discurso do movimento, e me parece que mais ou menos 2004, e um contexto quando havia campesina, tinha uma reunião aqui, mas o que eu achei mais interessante ainda, e queria entender melhor, é que antes, nos anos 90, esse nome, Reforma Agrária Popular, aparece em diversas placas, em diversas marchas, era bem usado durante um bom tempo, mas acaba sendo a bandeira de luta, acho que diria, do movimento mais tarde, mas por volta de 2004. Então, essa não foi uma invenção de 2004, mas ele vira bandeira de luta. Tem um jeito de explicar isso um pouco, essa cronologia? Posso ir? Vou bem breve aqui. Veja, boa questão, professor, porque se pegar
o próprio surgimento do MST, ele já surge, né? Olha as três questões: é preciso lutar pela terra, pela reforma agrária, que é muito mais amplo do que a luta pela terra em particular, e lutar por transformação social, pelo socialismo. Mas, e essas questões são fundamentais. Esse debate de reforma agrária popular, ele foi cunhado, vamos dizer aí, a partir principalmente de 2014, do Congresso do MST para cá. Mas ele existe muito antes disso, né? Porque, de fato, é uma reforma agrária popular desde o começo do MST, porque dele participam mulheres, crianças, idosos, todo mundo, né? 2. Agora, as questões de aprofundamento sobre os temas da agroecologia e agrofloresta, elas vêm a partir, né, de debates tanto da Via Campesina, né, que nós ajudamos a construir. Veja, primeiro ajudamos a construir a Coordenação Latino-Americana de Organizações do Campo, né? Essa Coordenação Latino-Americana de Organizações do Campo, ela vem de um evento que se chamou Campanha Continental 500 anos de resistência indígena, negra e popular, da qual eu participei nos anos 90 e 91, porque a Espanha resolveu comemorar os 500 anos de descobrimento, e a nossa turma se juntou aqui, não tem esse negócio aqui, a gente vai fazer o enfrentamento, né? E houve um encontro muito grande, mais de 5.000 pessoas em Quetzaltenango, lá na Guatemala, da qual estive presente, e a partir de lá, essas organizações indígenas, populares, movimentos camponeses se articularam, e de lá surgiu o movimento camponês que mais prosperou na América Latina, e depois a construção da Via Campesina e todo o debate da questão ambiental. Embora ela já existisse, ela se tornou muito mais clara e eficiente dentro do MST, e 2014, no Congresso, é aprovado um texto do MST, o seu programa agrário, onde faz uma reflexão sobre a atualidade, os problemas, um diagnóstico, e aponta a reforma agrária popular. Aí sim, reforma agrária popular, mas dentro da reforma agrária popular, a ideia da agroecologia, da agrofloresta. Mas foi um período de transição. Agora, nós vamos fazer o nosso próximo congresso no ano que vem. Inclusive, esse tema da agroecologia, da agrofloresta e tantos outros que incluímos no debate político do MST, que eu nem discorri sobre eles hoje. Por exemplo, a questão LGBTQIA+, hoje no MST é um debate muito interessante. A questão de raça, a questão de gênero, a participação das mulheres, né? Tanto é que fomos mudando ao longo da história do MST, e hoje, pelo menos na direção nacional, são 2 por estados, e um deve ser mulher. Podem ser 2 mulheres, mas não pode ser 2 homens. E já faz um longo período que nós desenvolvemos isso como método, né? E isso faz parte dessa construção do nosso movimento, que vem, claro, antes de 2014, mas se consolida no Congresso. E agora, nesse próximo, nós vamos reatualizar o nosso programa agrário e a reforma agrária popular, e estamos em debate interno, nesse momento, com a nossa base, para reatualização do nosso programa agrário. É isso. Professora Regina, gostaria de falar alguma coisa? Odilira, se eu puder também fazer uma pergunta, temos tempo? Claro. Então tá. Gilmar, assim como o Cliff, também queria te perguntar, aproveitar aí a sua participação que a gente está aqui conversando, queria que você falasse um pouco mais sobre o Memorial Cambaíba, assim, um pouco de se você acompanhou, como é que você acompanhou essa construção, a formação do movimento, do assentamento especificamente, né, tendo essa característica. Você consegue falar um pouco para a gente sobre isso? Eis uma questão
Eis uma questão que eu não acompanhei de perto, acompanho de longe, né? É a formação do assentamento, conhecimento de toda aquela história, e a companheirada do setor de cultura do MST e da educação é que tem se dedicado a acompanhar de forma mais permanente o tema. Veja, o nosso movimento tem umas coisas imensas que a gente não dá conta de verdade, né? Mas uma boa questão para mim, viu? Faço a autocrítica aqui de não saber te responder à altura como é que anda a construção disso. Só sei que estão construindo. Desculpa, professor. Eu acho que você respondeu, né? Vem da estrutura, vem da concepção de vocês, os setores, né, de atuação, né? E acho que é isso, se você falou, tem o setor de cultura, o setor de educação, que está mais à frente, né? E que bom, acho que o sentido é esse, né? Que foi como eu trouxe na minha fala, é a preocupação do movimento com esse debate, com essas questões, né? Você trouxe a questão econômica, a questão da produção, a organização política, mas assim, da gente compreender isso também como esse processo da luta do movimento, que foi exatamente a minha fala, né? Da gente poder trocar um pouco nesse sentido. Mas é porque também é muito simbólico, né, Gilmar, assim, o fato da usina, né, estar numa área de assentamento do MST, e como você falou, você trouxe as alianças, e que também foi um processo de alianças para poder garantir, né, esse instrumento também, que é um instrumento, é um mecanismo de reparação política também, ter o memorial, fazer referência a isso, as pessoas conhecerem. Então, eu perguntei mais nesse sentido, né, de que de reforçar um pouco a minha fala, assim, que a preocupação do movimento também abrange essa perspectiva, né, da memória camponesa, da memória, da luta por memória e verdade. Obrigada, Gilmar, muito bom te ouvir. Sim, e complemento agora, me permite, professora, que nós estamos fazendo outros memoriais, tipo aí em Minas Gerais também, né? Por exemplo, naquela área do café nosso, da cooperativa, do café Guaí, que alguns de vocês conhecem e tal, também, né? Que era uma área de escravos, né? E teve uma mundeira de problemas. Esses dias fui em visita ao campus de Buri, numa das áreas cedidas pelo professor Raduan para a escola, para o campus da UFSCar, mas também ao MST, né, que era também uma área de fascistas e que virou uma universidade e também um centro de formação nossa, ou seja, agora estive esses dias em Araraquara, também uma área está sendo transformada, né, dentro do assentamento de Araraquara, num memorial, né, e assim por todo o Brasil. Tem várias iniciativas, né, de memoriais que vão se transformar numa espécie de quase museus, né, da reforma agrária, de lembrar essas experiências terríveis que tivemos, né, no campo. Mas eu lembrei, por exemplo, professora, para a gente eu não falei nem do setor de direitos humanos, que hoje tem uma imensidão de advogados já formados pelo MST, que acompanha da cultura, hoje mesmo, a continuidade do curso de sanfoneiros do MST lá no Nordeste, ou seja, tem uma mundeira de coisas acontecendo aqui que só é possível por causa daquele ingrediente que eu falei aquela hora da organização, né? É uma espécie de, entre aspas, divisão social do trabalho entre nós, embora tenhamos a ideia do plano geral, todo mundo, mas cada quem nas suas particularidades
tem uma mundeira de militantes na área da educação, um mundo de militantes na área da cultura, dos direitos humanos, da produção, do plantio de árvores, nas relações internacionais, fazendo organização de base para fazer ocupações. Então, a nossa militância se distribui em todos os muitos setores do nosso movimento Sem Terra, né? Seria impossível pensar que o movimento não fosse essa. Aliás, eu quero dizer uma coisa, bem para terminar aqui. O maior patrimônio do nosso movimento Sem Terra é a nossa militância e o nosso povo. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, viu? Não adianta ter... É bom ter Escola Nacional, foi nós que fizemos, é bom ter Secretaria Nacional, é bom ter... Mas esse é o patrimônio que fez e faz o MST. Obrigada, Gilmar. Eu gostaria de agradecer a participação dos três nesse debate, da professora Regina, do professor Clifford, do Gilmar, e dizer que foi assim, muito bom esse encontro, para quebrar ideias pré-estabelecidas ou formadas durante a luta do movimento. E eu gostaria de concluir também parafraseando Caetano. Claro, ele falou isso num outro momento, mas eu quero dizer aqui, parafraseando o cantor e poeta, que o movimento é bem moderno. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo a presença de vocês. Se não fossem figuras como vocês, certamente não estaríamos aqui também. Obrigado a vocês. Professor Bernardo, se é que está assistindo, é uma figura, sempre nos ajudou. E assim, não vou falar a todos os professores para não correr o risco de esquecer aqui. Obrigado. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Um abraço.